fazer uma pergunta que é assim, toda vez que eu posto alguma coisa relacionado a dólar, né, o pessoal vem falar no meu, mas o Barsi nunca falou nada de dólar, nunca falou de ter dinheiro lá fora. Como é que vocês pensam, né, na hora de gerir o portfólio? Vocês pensam em ter empresas que estão mais voltadas para o mercado local ou mercado internacional, ou isso não faz parte na hora de botar, né, os ovos na cesta? Vocês acabam pesando isso? Assim, eu vou ter um pouco do meu portfólio em empresas que podem se proteger em relação a uma desvalorização cambial ou muito provavelmente com custos só em reais. Se o câmbio sobe, ela tem um resultado muito forte. Como é que vocês pensam isso na hora de gerir a carteira de vocês? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, a gente não é contra quem investe no exterior, né? Eu acho que realmente, se você pega o histórico da moeda, realmente parece louco quem não investe, quem não tem parte do seu portfólio lá fora. É Uhum, que a nossa estratégia, ela é melhor desempenhada quando a gente está realmente vivendo o dia a dia. Daí, quanto mais próximo você tiver da empresa, enfim, mais confiança você vai ter a estratégia, enfim, tudo aquilo que disse no início, com mais maestria você vai conseguir ter essa consistência, né? Muita gente fala, pô, se o Bastos tivesse investido lá fora, ele poderia ter o triplo do que ele tem hoje. Será? Eu me questiono muito em relação a isso. Será que ele teria tido a mesma competência, esse olhar, olhos de lince para escolher os ativos? Porque, assim, uhum. a nossa estratégia exige, na verdade, que haja inicialmente uma concentração e só depois vem a diversificação. E Então, ciclo de assim, competência, né? Boa parte da exatamente. ciclo de competência e círculo de competência, círculo de competência, mas também esse processo de investimento de vocês que tem a ver em ir conhecer os executivos, em conhecer todo o processo produtivo, etc. Isso também tem uma diferença no processo de vocês de investimento, né? Tem. E querendo ou não, é a mesma coisa. A gente que mora aqui, se lê, como você disse, se lê jornal, já quer vender tudo e a saída com bica, né? Imagina quem tá lá fora. Gringo vê jornal, vê essas besteiras que o Bolsonaro fala, imagina, esse país nunca vai dar certo, o que que eu vou fazer lá? Né? Não vale Uhum. a pena para mim. Né? Mas ao contrário, a gente enxerga isso, na verdade, como oportunidade. Esse país tem tanto gargalo, Renato, e a gente olha sempre para a Bolsa como uma prateleira de oportunidades. Na verdade, nós nos consideramos empreendedores de bolsa, não simplesmente investidores, né? Sob a ótica empreendedora, qual que é o papel do empreendedor? É resolvedor. Uhum. Você quer país que tem recurso e, cara, o Brasil é o país das oportunidades. Então, assim, a aderência à nossa estratégia ela é muito maior quando a gente está aqui. Então, assim, a gente ainda não vislumbrou oportunidade melhor indo lá para fora, né? Vamos dizer assim. Eu, particularmente, se fosse para investir lá fora, faria via ETF, de repente, porque não sei se eu teria tempo, não sei se eu teria, de novo, como você disse, círculo de competência para fazer a mesma análise lá fora. É perfeitamente possível, lá também tem empresas, em todo lugar do mundo existem boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, né? Então é replicável o JBI lá fora. Mas talvez se eu fosse investir lá fora, eu não gostaria de ter o trabalho, de repente eu gostaria de replicar ir para um fundo passivo, enfim, para um ETF, acho que seria talvez mais interessante se tu quiser ter um patrimônio em dólar. Eu, particularmente, prefiro ter ativos do que a moeda. Sim, Eu, sim. eu não sei, eu tenho essa preferência por ativos, por empresas, por me tornar sócio. Eu acho muito mais tangível do que simplesmente você estar exposto a fluxo, né? Sim, sim. As pessoas têm que lembrar também uma coisa, que assim, o Brasil praticamente não cresce nos últimos 10, 20 anos, ou cresceu muito abaixo do potencial e também se comparado a mercados pouco desenvolvidos, né, países em desenvolvimento. Mas as empresas que estão na Bolsa, elas têm uma dinâmica muito diferente. Então, assim, o que está acontecendo mais recentemente então, o ano passado foi um ano muito engraçado, né? Porque, engraçado não, foi um ano muito triste do ponto de vista social, econômico, político e tal. Mas muito engraçado do ponto de vista do que a gente faz, porque assim, a bolsa caiu muito rápido, 40%, depois subiu muito rápido, fechou positivo, no ano que o PIB despencou. No quarto trimestre, algumas empresas listadas na bolsa tiveram resultado, mesmo com a economia fechada,
melhor do que o quarto tri do ano passado, de 2019, e melhor do que o primeiro tri de 2020. Né? Esse ano está reportando um resultado recorde, enquanto o país ainda está, né, ainda não está completamente aberto, está com vários problemas, a gente tem um problema fiscal a ser endereçado, ou seja, o mundo da bolsa ele é um mundo um pouquinho diferente. É ruim porque, né, realmente é ruim. Assim, as empresas da bolsa elas têm uma posição privilegiada que elas, infelizmente, vão matar as pequenas e médias empresas de alguns setores. Mas, assim, o investidor, pessoa física, ele tem a possibilidade de ser sócio desses negócios que são super vencedores, né, colocar uma parte da sua poupança pessoal em negócios onde ele pode ser sócio, com a facilidade hoje de alguns cliques. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Assim, eu ouvi aqui um comentário que o Brasil é o país do futuro há 60 anos. Como a Lu falou, existem várias coisas que estão sendo endereçadas, principalmente por essas companhias que estão bem posicionadas. O ano passado foi ridículo, porque durante a crise as empresas se refinanciaram, né? Pegaram taxas assim muitíssimo baixas. Então agora, né, com a economia retomando, a capacidade da alavancagem financeira e operacional dessas empresas é brutal, né? Então a gente pode ter um país pedalando, um câmbio, sei lá, indo para não sei aonde, mas aqui algumas empresas ainda performando muito bem. Então as pessoas precisam tomar um pouco cuidado com essa descrença em relação ao Brasil como nação e descrença em relação às opções de investimento que existem na Bolsa, e como você disse, toda crise gera oportunidade. Um país que está constantemente em crise política, né, ele te dá oportunidade porque quando há um estresse, né, quando todo mundo tem medo de ter qualquer coisa, tudo cai numa vala comum e você compra boas empresas que não tem absolutamente nada a ver com o humor, né, dos fundos de hedge funds, com trading, com etc e tal. Então acho que essa é uma coisa bem importante que eu acho que vale a pena as pessoas também terem na mente. Verdade. A Lu até falou em algum momento assim, poxa, o Barsi tem 52 anos de mercado, né? Ele não foi capaz de prever essa crise, né? E olha como que, na verdade, o value investor de longo prazo ele faz, né? Ele está preparado para saber como se comportar se vier uma crise. Ele nunca sabe quando vem a crise, nunca ninguém sabe quando vem a crise. Então, o ato de investir, ele é um ato psicológico, você tem que ter um psicológico muito forte, né? A sonequinha da tarde, deixar as ordens VAC lá, que para quem não sabe o que é VAC, é válida até o cancelamento, então o Barça deve ter um monte de ordens lá, de algumas ações que hoje negociam, sei lá, 10, ele botou já a ordem lá 8, se sair ele comprou. Então, acho que essa é um pouquinho da história e a filosofia.